Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje eu gostaria de falar sobre avivamento. Muitas pessoas falam sobre um avivamento no Brasil, esperam um avivamento na Igreja do Brasil. Mas o que nós vemos na realidade é bem diferente disso. A nossa realidade tem sido diferente do que pensamos ou do que falamos. Lá em Isaías 58 registra uma ordem de Deus para o profeta e eu gostaria de ler para vocês. Em Isaías 58:1 fala assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Ele diz, clama em alta voz. Isaías clama em alta voz. Fala como a voz da trombeta. Ergue a tua voz. Não te cala. Não te detenhas. Ergue a tua voz a todos os pulmões. E fala a esse povo sobre os seus pecados, sobre as suas falhas. Aqui diz, anuncia as suas transgressões e a casa de Jacó os seus pecados. Será que hoje nós temos vivido um tempo diferente de Isaías? Será que essa Bíblia ela está desatualizada? Será que a palavra que veio a Isaías não cabe no nosso contexto de hoje? Eu digo sim, ela está atualizada. Hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos a nação escolhida de Deus. No entanto, nós estamos em declínio espiritual. A igreja tem se misturado com o mundo, tem deixado os padrões da palavra para seguir padrões do mundo. E ainda fala em avivamento, ainda fala em servir a Deus, igual o povo de Isaías. A Bíblia diz que eles tomavam prazer, mas não é que era de verdade, era fingimento, era falsidade, era hipocrisia. Iam à igreja, faziam ofertas, jejuavam, mas o coração deles não estava com Deus de verdade. Eles fingiam que estavam realmente alegres e perguntavam o que eu preciso fazer para servir a Deus. Estavam no templo todo dia, estavam jejuando e eles tinham uma aparência de piedade. Era a sua aparência. Mas o coração deles, na verdade, estava distante de Deus. Eles estavam com hipocrisia, igual a igreja de hoje. Quando eu falo igreja, eu não digo que é toda a igreja. Eu estou falando muitas pessoas que se dizem cristãos, vivem uma vida totalmente diferente do que é para ser. Fora do contexto de cristão. Fala uma coisa, a boca fala uma coisa, igual no tempo de Isaías, mas a verdade é outra. A realidade é diferente do que falam. Vive uma vida de pecado, amor ao próximo, o que é isso? Cada pessoa busca o seu próprio interesse.
é diferente de Isaías? Não é diferente. Cada um busca o seu interesse, não busca servir a Deus, não deixa os seus pecados que está falando aqui. Deus sempre misericordioso, buscando a nação de Israel para um arrependimento. Ele clama sempre ao arrependimento, chama ao arrependimento, mas o povo permanecia distante de Deus, um povo de coração duro. E nós somos diferentes? Será que nós somos diferentes? Nesse tempo de Isaías, nós não somos diferentes. Cantamos na igreja, ofertamos, mas nós não mudamos as nossas atitudes. Quando é na segunda-feira, como é o meu serviço, como é o meu trabalho, como é com a minha família, como é com o meu próximo. Será que eu tenho de fato servido a Deus? Nós temos sido como Caim. Nós temos sido como Caim, que oferta a Deus, mas não obedece. A Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Por que Deus não aceitou? Porque as obras dele eram más, porque ele era perverso. Ele fingia amar. Ele fingia amar seu irmão. Levou seu irmão para uma emboscada. Ele fingia. Era tudo falsidade. Muitas pessoas hoje pensam que Deus se comove com o seu louvor, que Deus se comove com a sua oração, porque eu oro alto, porque eu declaro, porque eu prego a palavra, porque eu falo várias coisas, porque eu falo em línguas. Você acha que Deus se comove com o seu fingimento, com a sua falsidade, com a sua hipocrisia, e Deus não está vendo o seu coração? Eu digo, Deus não se comove, porque Deus vê o interior. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. E Deus não se comove com a sua falsidade. Esse Deus que é misericordioso também é justiça e também traz juízo. E Ele é santo, 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 santo. E Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Se nós não buscarmos santidade, igreja, eu, você, nós não veremos a face de Deus. Nós não veremos a face de Deus. A palavra de Deus diz, em Romanos 13, em Romanos 13 diz assim, desperta do sono, desperta, já é hora de acordar, já é tempo. Observe que já agora a nossa salvação, ela está mais próxima, do que antes, quando nós recebemos a fé. Há 2000 anos, Paulo dizia, agora a nossa salvação, ela está mais próxima. Imagine hoje, Jesus está às portas e você continua buscando as obras das trevas, você continua na sua vida de hipocrisia, continua na sua vida de egoísmo, continua sendo idólatra, continua amando mais o dinheiro, idolatrando o dinheiro, idolatrando o poder do que a Deus. Você ama mais qualquer objeto do que o seu próximo. Tudo é mais importante do que o seu próximo. E você acha que Deus não está vendo. Então, acorda, igreja, acorda. É hora de despertar do sono. É hora de despertarmos do sono, porque a noite já se avançou, a noite já passou, o dia já vem chegando. Jesus está às portas. Nossa caminhada está acabando, está no fim.
Jesus já está às portas. Jesus, que é o nosso dia pleno, Ele está chegando. Então, vamos abandonar as obras das trevas. Vamos deixar de fazer tudo que nós fazemos de errado. Vamos olhar para os padrões da palavra. Se você for olhar para os padrões do mundo, o que o mundo está falando, você está perdido. Porque o mundo jaz no maligno. Essa palavra não é para o mundo. Essa palavra é para a igreja. Para você que um dia fez uma decisão de fé. Você que decidiu a servir Jesus. Essa palavra é para você. Se converta de verdade. A palavra de Deus diz: vinde e arrazoemos. Vinde, vem aqui, faz um concerto comigo, ainda que teus pecados sejam vermelho, como a escarlata. Ele se tornará branco como a neve. Deus, Ele quer perdoar o seu pecado, mas você tem que se arrepender. Tem que haver um arrependimento. Aqui diz assim: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos. Vamos vestir essa nova vestidura de justiça, a vestidura de luz. Isto de fato é avivamento. O avivamento é quando eu estou disposto a obedecer. Quando eu estou disposto a deixar para trás o meu eu. A viver uma vida de disciplina, de acordo com a palavra de Deus. Jesus dizia que se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Leve a sua cruz. Toma a sua cruz e siga-me. Há uma necessidade de rejeitar o meu eu, de negar o meu eu, de morrer a cada dia, para viver para Cristo. Muitas pessoas estão preocupadas em trabalhar para Cristo. Eu não sei qual é esse interesse dele, se ele mesmo não vive para Cristo. É claro que Deus quer o seu trabalho, mas primeiro você tem que realmente pertencer a Cristo, ter uma atitude de cristão. Temos que ser coerente com o que nós falamos. Temos que viver o que nós falamos. Vamos mudar os nossos atos. Faça uma avaliação hoje na sua vida. O que é que você precisa mudar? Nesse texto de Romanos aqui, onde eu estou lendo, 13, a partir do 8 a 14, ele tem uma lista de pecados que devemos abandonar. Também ele fala que devemos amar o próximo. Olha essa lista de pecados, pega a sua Bíblia, leia essa lista aqui, veja o que você tem que abandonar, veja se você ama o seu próximo, veja que você não é que nem Caim, que levou aquela oferta, que não amava o seu irmão. Veja se você não é que nem Saul, que achava que era mais importante sacrificar do que obedecer. Mas Deus se importa com a nossa obediência mais do que com a nossa oferta. A nossa vida deve mostrar isso. Nós temos que viver isso se nós de fato queremos ver a face de Cristo. Ele está às portas. Vamos começar esse avivamento. Nós, cada pessoa, vamos começar esse avivamento, vamos viver esse avivamento. Quando eu decido obedecer, quando você decide obedecer, quando você decide a amar o seu próximo, quando você decide a viver para Cristo de verdade, aí começa um avivamento. Não é falar palavra, não é blá blá blá, não é gritaria, não é pulo. Eu ouço a mensagem, mas a mensagem entra no ouvido e sai no outro. De que adianta? E a maioria das mensagens de hoje, que nós vemos e ouvimos, elas nem sequer falam de salvação. As pessoas têm um falatório sem fim, algo que é para poder
inflar o seu ego, falam de prosperidade, falam que você vai para a igreja, que você vai ser uma pessoa próspera, que você não vai ser doente. Ele te engana usando a palavra. Ele não está falando o que você precisa. O que de fato você precisa é ser salvo. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você colocar os seus olhos nas coisas terrenas, se o que é mais importante, se o que é eterno está no céu? De que adianta você ser uma pessoa próspera? De que adianta você achar que você tem tudo que precisa sem Deus? De que adianta você ser curado do seu corpo se a sua alma era jaz nas trevas? De que adianta? Porque a vida aqui, a Bíblia diz que a vida do homem aqui é como um orvalho que cai durante a noite. Quando vem o sol, ele seca. Isso é a minha vida, isso é a sua vida. E o que vai ficar? O que vai ficar para a eternidade são as minhas escolhas. Se eu escolhi obedecer, servir a Deus, viver para Deus, ou não. Reflita hoje. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, que é maravilhosa, que é luz para o nosso caminho. Todos os dias, Senhor, ela nos adverte, ela nos ensina que nós devemos Te buscar, que nós devemos refletir o dia durante o que nós lemos. Nos ajude, Senhor, que as aflições, que as dores, que a correria do dia não tire o nosso foco. Que tudo o que nós precisamos, que nós buscamos, nosso trabalho, Senhor, que não tire o nosso foco de Ti, que servir a Ti, Te obedecer, seja o nosso foco. Mesmo que nós possamos passar fome, necessidade, mas que ainda servir a Ti seja prioridade na nossa vida. Ó Senhor, quantos de nossos irmãos, nesse momento, nesses dias, estão sendo torturados pela Tua palavra, estão sendo mortos pela Tua palavra, e nós aqui, nós temos liberdade para ler a Tua palavra, para cantar, para viver, e nós negamos isso a nós mesmos. Nós não buscamos, nós não estamos de fato importando com a vida espiritual. Às vezes nós estamos buscando mais, Senhor Deus, as coisas terrenas. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados. Perdoa porque nós temos uma fé tão pequena, porque nós confiamos às vezes mais nas nossas posses, nas nossas riquezas, no nosso braço, do que em Ti. Se compadece, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra. Fala ao seu coração, pois a Tua palavra diz, a Tua própria palavra diz que a Tua palavra não volta vazia. Então, Senhor, faça morada nesses corações que ouvem a Tua palavra. Pois nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Reflita hoje, todos os dias nessa palavra. E lembre-se, Jesus está às portas. Se você quer ir com Ele, se você quer subir, então tire tudo na sua vida que impede que você viva para Cristo. Tudo que impede a sua carreira, tudo que está pesando em você. E através da palavra de Deus, seja renovado sua mente e suas atitudes. Amém.